Nos 2 vídeos anteriores, eu falei para você como é importante contar contos de fadas para as crianças. E agora eu vou dar algumas dicas de como você pode passar esse conteúdo tão importante para elas. Uma primeira dica é que você conte o conto memorizado. Então você lembra e passa para a criança, que daí você tem contato visual com a criança. Só que não pode esquecer os detalhes, porque os detalhes são fundamentais, eles têm todo um significado simbólico e não pode passar desapercebido na história. Quando você for ler o conto, por favor, vai atrás de contos que realmente sejam os mais, vamos dizer, originais possíveis. Porque se a informação sua vem dos contos que foram filmados pela Disney, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Vou dar só um exemplo para você. Existe uma história linda da Branca de Neve que é contada pelos estúdios Disney. Tem mais de 50 anos e é realmente um filme muito bonito. Mas do ponto de vista da importância do conto de fadas, que vai fazer a diferença na vida da criança, ele deixa a desejar. Então eu vou dar um exemplo. Os 7 anões, os famosos 7 anões que o Disney fez, você deve se lembrar que eles têm nomes. Mas os personagens dos contos de fadas, eles não têm nomes. Então eles são 7 anões. Eles são 7 homenzinhos que são mineiros, que trabalham na terra e que vão ajudar esta princesa que vive na superfície a conseguir realizar o seu final feliz. Então tem toda essa simbologia. Colocando o nome desses personagens, nós vamos distinguir, fazer uma distinção que não interessa ao conto. Então você vai me dizer, mas os contos de fadas, os personagens têm nomes. Ela se chama Branca de Neve. Mas por que ela se chama Branca de Neve? Ela é branca como a neve, por isso é que ela tem esse nome. Chapeuzinho Vermelho. Ela não tem um nome de uma menina normal, ela só usa um chapeuzinho vermelho, por isso ela se chama a história da Chapeuzinho Vermelho. Aí você vai me dizer, mas por que Cinderela é um nome? Cinderela vem de Cendrillon, que quer dizer aquela que vive no borralho, que vive sempre manchada, suja de cinzas, que vive numa condição de humilhação. Por isso Cinderela, a tradução seria borralheira, como a gente diz, ou a que vive nas cinzas. Mas Rapunzel é nome. Não, não é nome. Rapunzel vem de Raponso, que era o que a mãe, quando estava grávida, queria comer lá no Jardim da Bruxa, e aí então a menina recebeu o nome de Rapunzel, que é variação de Raponso. Se a mãe quisesse comer alface, a Rapunzel ia se chamar Alfacinha. Então, os personagens dos contos de fadas não têm nomes. Uma outra coisa que foi mudada no desenho da Branca de Neve é que a bruxa só vai uma vez tentar matá-la. Mas se você pega o conto original, ela vai 3 vezes. Na primeira vez, ela leva um corpete e experimenta na Branca de Neve e aperta tanto que ela fica sem respirar e cai no chão. E aí então vem os anõezinhos, conseguem soltar a roupa e ela consegue então voltar a respirar. Na segunda vez, a madrasta vem com um pente envenenado. E aí coloca no cabelo da Branca de Neve e ela desmaia, e aí os anõezinhos vêm e conseguem tirar aquele pente da cabeça e ela volta à vida. Na terceira vez, a madrasta malvada traz a maçã, e esta maçã vai ficar engasgada na garganta dela. E aí quando os anões chegam, não conseguem descobrir, e por isso eles dão que a Branca de Neve está morta. E aí o que acontece? Eles colocam a Branca de Neve dentro de um caixão que é de cristal, porque ela parecia estar dormindo. E vem um príncipe passeando por ali e ele encontra a Branca de Neve e pede aos anões que possa levar este caixão para o palácio dele. E os anões permitem. Então o que acontece? Os guardas do príncipe vão carregar este caixão e um deles tropeça. E aí a maçã sai da boca da Branca de Neve e ela volta à vida. Não é o beijo que desperta, como é colocado na história do Disney. Aí você vai dizer, mas é tão bonito o beijo? Sim, o beijo é bonito, mas ele faz parte de outra história, que é a história da Bela Adormecida. Então, para poder contar esses contos para as crianças, nós precisamos ir muito atrás dos contos mais completos. Eu tenho aqui, vou dar um exemplo para vocês de um livro que é Os Contos de Grimm, uma das versões. Aqui nós temos a história da Branca de Neve, como eu estou contando aqui, e que a criança precisa saber. Claro, ela não vai deixar de assistir o desenho do Disney, que é muito bonito.
Mas primeiro ela precisa ter o contato com esta versão, porque esta versão é que vai fazer o movimento interno dela, dentro de toda a simbologia que traz cada elemento do conto. A gente precisa se apressar um pouco para contar esses contos para as crianças, porque a primeira vez que a gente ouve uma história, fica sendo a verdadeira história. Então a criança ouve a história através de você e depois ela vai assistir o filme do Disney, que ela vai achar bonitinho e vai dizer, não, mas não é bem a história verdadeira. Por isso a gente precisa contar logo para que ela tenha essas imagens simbólicas muito importantes dentro dela.